Alô, alô, boa noite para você que vai acordar amanhã com os juros mais baixos da história do Brasil. A Selic acaba de ser cortada, como era esperado, em 0,75 ponto, como o Banco Central já havia falado 42 dias atrás no seu outro corte de também 0,75. A Selic agora, amanhã, começa a operar sob 2,25% ao ano. A bolsa hoje, meu amigo, nessa história, disparou, e o Ibovespa descolou do clima meio sem graça lá fora, com sinais mistos, alguns índices para cima, outros para baixo na Europa, nos Estados Unidos. O Ibovespa descolou com as varejistas subindo com força, o grupo de empresas mais ligadas à economia doméstica subindo forte, muitas ações do Ibovespa hoje no azul, quase todas elas, várias delas com altas acima de 4%, com a expectativa de que o corte na Selic possa dar um empurrão aí no consumo em plena crise e fazer também as receitas dessas empresas subirem e terem uma sobrevida em plena crise. Mas não foi só o Banco Central do Brasil que roubou a cena hoje. A cena dele foi roubada, na verdade, foi roubada a cena pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, o ministro da Economia... Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você deve se lembrar de algumas semanas atrás, pouco mais de 15 semanas, o ministro da Economia prometeu que o Brasil ia mudar em 15 semanas. Essas semanas acabaram, o Brasil mudou bastante. Acabaram aí nesses últimos dias, o Brasil mudou bastante, como você deve saber. Essas palavras foram faladas no começo de março, quando a pandemia estava chegando no Brasil. De lá para cá, a economia, como a dos outros países do Brasil, segue encolhendo. O país também, como outros países, contando os seus mortos, contando os seus contaminados pela Covid-19. O país mudou para pior, mas terminadas essas 15 semanas, hoje Paulo Guedes falou em acelerar o processo de reformas, falou que essa história de medidas anticrise, que são necessárias, não são mais agora objeto da atenção especial do governo. Ele falou que essas medidas já foram tomadas, que a pandemia sim merece atenção, mas que o governo vai acelerar pelos próximos 60 ou 90 dias o processo de reformas que foi interrompido pelo necessário aumento de gastos, claro, para mitigar tanto a crise sanitária quanto a crise econômica aqui no Brasil. Com essas palavras, o Ibovespa disparou, chegou a subir quase 3%, fechou com uma alta bem diferente do cenário externo, de 2,16, hoje de volta ao nível dos 95 mil pontos. O dólar ficou empatado ali na grande maioria do tempo e subiu hoje. Subiu, você pode pensar, por causa da Selic, aquela história, Brasil com juros mais baixos, atraindo menos dólares. Faz sentido esse raciocínio, mas o dólar estava meio empatado ali enquanto a bolsa disparava. O dólar no fim do dia subiu porque o Banco Central dos Estados Unidos e não do Brasil também pesou na sessão. O Jerome Powell teve de novo no Congresso americano com o mesmo discurso menos otimista que ele vinha adotando há semanas atrás e fez o dólar aí acelerar, se decidir no fim da sessão, porque Powell falou que pode ser que esse otimismo que a gente já vê sendo abalado nos últimos dias e que fez bolsas subirem, esse otimismo de nada pode valer, porque os estímulos dos bancos centrais sozinhos não vão dar conta da crise, ou seja, pode baixar juro, pode jogar trilhões de dólares, como os bancos centrais têm feito, o Banco Central em especial dos Estados Unidos tem feito isso, mas de acordo com Jerome Powell, se a política não trouxer respostas, se o Congresso americano não trouxer mais estímulos adicionais aos mais de 3 trilhões já aprovados por lá, não vai ter jeito não. E esses ganhos recentes vão virar perdas. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Se você está assistindo pela primeira vez o nosso saldo do dia, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Saldo do dia
todo dia no Instagram do Valor Invest, no IGTV e no canal do YouTube, seja no YouTube, seja no Instagram. Te convido, como sempre, a dar aquele joinha, aquela curtida, compartilhar e se inscrever, mais importante, se inscrever para receber as nossas notificações, os nossos vídeos, não só do saldo do dia, mas das lives que vamos fazendo ao longo da semana. Eu sou Gustavo Ferreira, já falei demais. Segue a gente nos @ValorInvest por aí. Eu volto amanhã. Deixa aqui seu comentário e acompanhe os links que eu vou deixar na descrição. Boa noite para você, bom descanso e uma boa quinta-feira amanhã, sob juros ainda mais baixinhos. Valeu, tchau, tchau.